agora a gente volta a falar de economia. Nessa época do ano, os dias passam a ser mais longos. Você já reparou que 5 da manhã já está bem mais claro? E a partir de agora, as temperaturas também ficam mais elevadas, né? E isso aumenta o consumo, por exemplo, de ar-condicionado e de ventiladores. Diante dessa realidade, o que fazer para economizar energia elétrica? É sobre isso que a gente conversa a partir de agora com Daniela Souza, que é supervisora de eficiência energética da Neo Energia Electron. Bom dia, Daniela. Você é de casa, já prepara o papel e a caneta, porque tem muita dica hoje, né, Dani? Olá, bom dia, tudo bom? Tudo jóia, Daniela. Bom, primeiro uma dúvida que eu percebo que tem bastante nessa época do ano. A gente está com uma chuvinha aí, mas a real é que as temperaturas vão elevar cada vez mais e a gente recorre mesmo a ar-condicionado, a ventilador, né? E mesmo sem mudanças na rotina de uso, por exemplo, esses equipamentos elétricos consomem mais energia? Uma primeira dica que eu já dou é a gente entender o que é o conceito de consumo, né? Porque para a gente conseguir economizar, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Consumo nada mais é do que a gente pensar na potência do equipamento e no tempo que ele está utilizando, né? O consumo é um produto desses dois fatores, então a potência e o tempo. Se a gente pensar que o equipamento que tem uma potência alta, ele tem a tendência a consumir mais, mas ele só vai consumir se a gente usar por muito tempo. Então, quando a gente pensa no equipamento que ele pode ser um vilão na nossa casa, por exemplo, ferro de passar. Ferro de passar tem uma potência alta. Então, quanto mais tempo a gente usa o ferro, mais a gente está consumindo energia. Então, a grande dica é concentre a maior quantidade de roupas para passar de uma vez só para a gente usar por um menor tempo. A mesma coisa, chuveiro elétrico. A gente está falando de dias mais longos, dias mais iluminados. Então, o que a gente pode fazer? Acender as luzes por menos tempo. Então, a gente está tendo dias amanhecendo antes das 6 da manhã. Para que a gente ligar a luz, se não for necessário, logo no início do dia? Mesma coisa no final do dia, né? Então, postergar mais para acender as luzes. A gente começou a esquentar, esse final de semana foi uma exceção, mas a gente começou a ter dias mais quentes. O que a gente pode fazer para que isso não interfira no nosso consumo, não aumente tanto o nosso consumo? A gente, quando for utilizar ventiladores, ar-condicionados, tentar programar para o menor tempo possível. Então, por exemplo, nos aparelhos de ar-condicionado, programar a função timer para que ele desligue durante a noite, colocar lá o termostato, né, a variação da temperatura, para aquela temperatura de conforto, em torno de 23 graus, não precisa colocar ele tão frio. Então, a gente Daniela, ir só calibrando. para a gente fazer meio que trazer alguns pontos principais, né? Porque eu falei pro pessoal anotar em casa, vamos falando aos pouquinhos. Então, uma coisa que a gente observa bastante também, você falou aí, do ferro de passar. Então, a dica é, junta a maior quantidade de roupas para passar de uma vez. Isso vale também, por exemplo, para a máquina de lavar. Juntar a maior quantidade de roupa para fazer tudo de uma vez, ela também acaba sendo uma vilã nessa questão aí do aumento da energia elétrica? Sempre a dica é a gente otimizar o funcionamento dos equipamentos. Então, sim, se a gente puder sempre trabalhar com a máquina cheia, então menos ciclos de lavagem, melhor. Tanto a gente vai economizar água, na maior parte das vezes, e vai economizar energia também. Olha, um outro item que eu sou dona de casa, você me corrija se eu estiver errada, mas a geladeira, pelo que eu também pesquisei quando eu estava bolando aqui a sua entrevista, corresponde a cerca de 30% da energia que a gente gasta na nossa casa, né, na residência tradicional. Tem alguma dica para a geladeira? Porque tem donas de casa que preferem, por exemplo, abrir a porta e sair tirando tudo que precisa, ou é melhor ir tirando aos pouquinhos? Tem alguma dica em relação a isso? Então, a geladeira é um item interessante, porque a geladeira a gente não pode simplesmente deixar de ligar, né? Então, ela está naquela lógica, ela não tem uma potência assim tão alta, mas a gente usa a geladeira 24 horas por dia, todos os dias da semana, durante todo o mês. Então, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, a gente pediu um trabalho para a geladeira, a gente quer que ela mantenha os nossos alimentos refrigerados. E ela vai fazer isso a qualquer custo. Então, ela vai querer manter aquela temperatura necessária lá dentro.
Quanto mais a gente abrir a porta da geladeira, mais a gente está atrapalhando o trabalho da geladeira, que é manter a temperatura lá dentro. Então, sim, se a gente abrir menos vezes, a gente vai fazer menos troca térmica. É a mesma coisa quando a gente fala de aparelho de ar-condicionado. Então, a gente fica abrindo o tempo todo a porta do quarto e tendo movimento dentro do quarto, ou a gente bloquear a passagem de ar nesses equipamentos. Mesma coisa da geladeira. Se a gente tiver o hábito de colocar... Hoje em dia, a gente já tem as geladeiras com placas, né? Então, não tem mais aquele hábito antigo de colocar tapetinho na Então, nada geladeira. de querer decorar, deixar bonitinho. Nada. E hoje a gente já tem as geladeiras com prateleiras em barra, né? Então, isso também não se pratica mais. Mas a gente evitar colocar uma geladeira também muito cheia, né? Que a troca de ar não funcione lá dentro. A gente evitar colocar coisas atrás da geladeira ou colocar a geladeira próxima do fogão. Nossa, isso eu estava lendo, achei tão interessante. Isso também faz diferença? Explica pra gente por quê, Dani. Porque a gente atrapalha o funcionamento da geladeira. A gente está atrapalhando a máquina da geladeira funcionar. Você está colocando ali uma fonte de calor do lado dela. Então, evitar colocar ela muito próxima de uma janela que bata sol o dia inteiro. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Quando tem criança em casa de férias, então daqui a alguns meses a gente vai ter crianças em casa de férias, evitar que fique o tempo inteiro abrindo e fechando a geladeira. A geladeira não é uma atração, deixa ele ver televisão. É verdade. A gente sabe que as temperaturas vão ficar um pouco mais elevadas, a tendência é esquentar mais, mas tem muita gente que não abre mão do banho quente, né? Mesmo assim, acaba ali utilizando. E aí consome mais também. O chuveiro também acaba sendo um vilão? Tem alguma dica para a gente consumir menos? Além de ter um banho mais curtinho, de repente alguma hora do dia? Então, a dica é justamente os banhos mais curtos e, de preferência, colocar na função verão. Né? Eu também não resisto a um banho quente. O melhor seria agora no verão a gente desligar o chuveiro, usar ele frio. Mas quem não abrir mão, colocar na função verão, para ele ser um pouco menos quente. E banhos mais rápidos. Hoje, para o consumidor residencial, a gente tem o mesmo valor da energia em qualquer horário para uma tarifa convencional. O que é importante é a gente evitar tomar banhos durante o período de pico do sistema, que vai ali das 5h30, 6 horas, até as 8h30, 9 horas. E não é só o banho. Se a gente puder evitar ligar alguns aparelhos eletrodomésticos, evitar ligar a máquina de lavar nesse período, é melhor. E por que isso? Isso não vai vir diretamente na nossa conta do mês seguinte, mas isso vai ajudar o sistema a ficar num ponto ótimo. A gente tem que sempre lembrar que o sistema elétrico ele é dimensionado para o período de maior consumo, de maior demanda, aquele período que está todo mundo utilizando energia ao mesmo tempo, que tipicamente é nesse período. Então, se a gente concentrar muito o consumo ali, a gente vai obrigar a dimensionar todo o sistema elétrico, a reforçar o sistema. E quando a gente faz isso, a médio prazo, a gente está aumentando a nossa conta de energia, porque a tarifa vai ficar mais cara. Então, é por isso que a gente deve priorizar, diluir esse consumo ao longo do dia e não concentrar naquele horário que ele é mais congestionado. Certo. Em relação aos eletrônicos que a gente costuma deixar no stand-by, no modo stand-by, né? É também um problema? Às vezes também a gente deixa o celular carregando a noite toda, já atingiu os 100% e a gente está dormindo, deixa lá. Tudo isso também vai consumindo mais energia e aumentando ali o valor que a gente vai pagar no fim do mês? Isso, o stand-by é aquele consumo que ele sozinho, ele não apresenta um grande problema, mas o problema é que a gente vai somando, né? Aquele monte de luzinha ao longo da casa. Então, se a gente puder, aqueles equipamentos que não forem programáveis, então que a gente tirando da tomada não vai perder toda a programação, que a gente puder otimizar, ótimo, né? Mesma coisa para o celular, se ele já atingiu a carga dele, vamos tirar a tomada, não precisa deixar ali a noite inteira carregando. E para a gente finalizar então esse bate-papo cheio de dica e orientação valiosa aqui da Daniela, quais outras ações que a gente pode utilizar para colaborar, né, com esse consumo consciente, que é bom para todo mundo no fim das contas, né? Você trouxe uma palavra fundamental, é o consumo consciente. Por isso que eu comecei lá falando, para a gente entender o conceito de consumo.
Porque é esse o ponto de virada, é a gente ter ciência do que está ligado na nossa casa, do que está consumindo energia. Quando a gente começa a ficar atento àqueles pequenos consumos invisíveis, a gente começa a priorizar o que é realmente importante, está ligado ou não, né? Então, a gente já coloca no automático, sair desligando as luzes, a gente já não sai e deixa o ar-condicionado ligado sem necessidade. Então, a gente vai calibrando e entendendo, né, o que é que precisa ou não. A gente vai sim usar energia, mas da melhor forma possível, da forma mais eficiente. Um consumo consciente que no fim do mês ainda deixa a gente cheia de alegria. Daniela, muito obrigada. Eu conversei com Daniela Souza, supervisora de eficiência energética da Neo Energia Electron, trazendo dicas que realmente a gente quer colocar em prática, a gente deseja que você de casa coloque em prática e aí a gente analisa no fim do mês se vai valer a pena mesmo, viu, Dani? Muito obrigada pelas orientações. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos. Ótimo dia para você!